O texto para hoje à noite, nós encontramos em Mateus capítulo 4, versículo 17. É um resumo da pregação de Jesus, mas eu vou ler o trecho, versículo 12 até 17. Então, assim que você tem uma ideia do contexto. E no sermão eu vou explicar a conexão. Mateus 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João Batista, fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que profetizou o seguinte, dizendo: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora o texto, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Até aqui. Amados irmãos, irmãs, eu acho que todo mundo sabe que o dia oficial em que se comemora o dia da Reforma é hoje, é o dia 31 de outubro, porque naquele dia, 504 anos atrás, Martin Lutero, o monge Martin Lutero, colocou as suas 95 teses à porta da capela do castelo em Wittenberg. E o que ele fez funcionou como um fermento. O protesto dele começou em Wittenberg, na Alemanha, porém recebeu uma ressonância no mundo inteiro. O protesto dele transformou uma grande parte da igreja cristã em Europa e também no mundo, e esse processo ainda está continuando. Eu acredito que muitas pessoas ouviram falar sobre essas 95 teses de Martin Lutero, mas poucas pessoas as conhecem. Por causa disso, selecionei algumas teses para que vocês tenham uma ideia contra o que Lutero estava protestando. A primeira tese disse: o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: faça penitência. Mateus 4,17. E quis que a vida inteira do crente fosse uma penitência. A segunda tese diz: essa palavra não pode ser entendida de tal maneira como se estivesse relacionado ao sacramento da penitência, isso quer dizer a confissão e a satisfação que são administrados pelo sacerdote. Nessas duas teses, nós encontramos a influência de Erasmo. Mais tarde vou explicar isso rapidamente. Vamos, tese 10. Procede mal os sacerdotes que reservam e impõem aos moribundos penitências canônicas ou penitências para o purgatório, a fim de ali serem cumpridas. Tese 11.
este joio, que é o de transformar a penitência, previsto pelos cânones da igreja, em penas de purgatório, foi semeado enquanto os bispos se achavam dormindo. E tese 27, eles pregam tolices humanas àqueles que alegam que, no momento em que a moeda cai na caixa, a alma do parente pula fora do purgatório. Tese 36, qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados recebe pleno perdão da pena e da dívida, mesmo sem carta de indulgência. Já deu para entender um pouquinho as 95 teses de Lutero agiram contra a falsa penitência que a igreja ensinava naquela época. Lutero ficou indignado com a comercialização do evangelho e da salvação. As pessoas tinham que comprar indulgências, documentos, para ser salvas. As pessoas tinham que pagar pela missa do sétimo dia para salvar um parente. E depois de um ano tinha que pagar outra missa, tudo também para salvar o parente. E por causa disso, os reformadores pregaram o verdadeiro evangelho, que diz: nós somos salvos não pelo dinheiro, mas pela graça. Pela graça de Deus. Somente pelo único sacrifício de Cristo. É isso que o Evangelho ensina. Só as Escrituras dizem isso. Então, se somos salvos pela obra de Cristo, nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Por nenhuma obra nossa. Nem pelo livre-arbítrio do homem, mas somente pela graça de Deus. Vamos voltar para a primeira tese e observar um pequeno detalhe a respeito do texto. É o texto original, de acordo com a Vulgata. A Vulgata é a Bíblia da Igreja de Roma, em latim, um texto em latim, que funcionava na Idade Média. Então, a Vulgata diz: Dominus et Magister nosso Jesus Cristo, dizendo: penitência agite, faça penitência. Então, o texto da Vulgata servia para provar que as pessoas deviam fazer penitências. Lutero citou esse texto da Vulgata, primeira tese, mas não concordou. Ele usou o texto da Vulgata, mas seguiu o comentário de Erasmo. A segunda tese prova isso. Por que isso é importante para saber? Erasmo era um humanista, uma pessoa que estava realmente traduzindo a Bíblia. Erasmo publicou o Novo Testamento dele no ano anterior, 1516. A reforma começou em 1517. Um ano antes do protesto de Lutero. E Erasmo renovou o texto do Novo Testamento. Ele não traduziu faça a penitência de acordo com a Vulgata de Roma, mas ele traduziu o texto de acordo com o texto original em grego. São os documentos originais da Bíblia. E o texto original em grego diz: arrependei-vos. Por isso nós encontramos hoje em dia na Bíblia esse texto: arrependei-vos. É isso que Jesus disse. O verdadeiro sentido é esse: tem que se arrepender. E hoje à noite, nós vamos ouvir mais sobre isso. Eu vou dizer sobre a reforma da pregação de Jesus, e vamos da falsa penitência para a verdadeira conversão. É isso que Jesus queria dizer.
Vamos, em primeiro lugar, observar, então, o desvio da pregação de Jesus por meio da falsa penitência. E por isso vamos voltar à primeira tese de Lutero, que diz: o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: faça a penitência, Mateus 4,17, e quis que a vida inteira do crente fosse uma penitência. Esta primeira tese representa a opinião da Igreja de Roma naquela época. A vida inteira do crente deveria ser uma penitência. O que isso quer dizer? Isso significa que o crente, então, tem que seguir o ensinamento da igreja a respeito da penitência. E penitências são atos como jejuns, orações, esmolas, vigílias, peregrinações que os fiéis devem oferecer a Deus como provas de que estão arrependidos de seus pecados, com a finalidade de receber a expiação dos pecados. Então, a penitência pode assumir variadas formas, observando também a proporção do pecado. Mais sério o pecado, maior a penitência. Então, de acordo com o pecado, então o crente devia fazer uma penitência, ou a perseverança em orações, prática de boas obras, leitura, meditação de passagens da Bíblia, a vigília, autoflagelação, jejum ou esmolas, dinheiro. Então, a penitência pode ser definida durante a confissão no confessionário, onde se aplica o sacramento da penitência, onde o fiel, então, se reconcilia com Deus, obtendo perdão pelos seus pecados. Então, antes disso, ele deve fazer um autoexame, um exame da sua consciência, arrepender-se e depois tem que confessar-se. No caso da Igreja Católica, então, a confissão é feita ao padre que, segundo a Igreja, tem o poder de perdoar em nome de Deus. Por fim, cumprir a penitência que lhe é dado, assumindo o propósito de não mais pecar. Assim é a doutrina de Roma a respeito do sacramento de penitência. E Lutero sabia muito bem o que isso significava. Ele era monge, ele mesmo, então, estava no confessionário para realmente ouvir os pecados dos membros. E, bom, Lutero também experimentou isso pessoalmente. Ele fez penitências, nós sabemos, ele fez penitências, ele fez orações, jejuns, vigílias, ele fez autoflagelação, ele se castigou, ele viu o comércio das indulgências, visitou Roma, viu o palácio enorme do Papa, que usava o dinheiro das indulgências para realmente construir essa construção enorme em Roma. E lendo a Bíblia de Erasmo, o texto de Erasmo, então Lutero descobriu que a interpretação de Mateus 4,17 estava errado. Por causa disso, ele escreveu a primeira tese, resumindo a mensagem de Roma, que diz: o nosso Mestre Jesus Cristo disse, faça a penitência, e quis que a vida inteira do crente fosse uma penitência. E depois, então, ele colocou logo a segunda tese que corrigiu essa ideia, que diz: essa palavra, quer dizer, o que ele disse antes disso, a primeira tese, essa palavra não pode ser entendida de tal maneira
como se estivesse relacionado ao sacramento da penitência, isso quer dizer a confissão e a satisfação que são administrados pelo sacerdote. E tendo dito isso, então ele se afastou da doutrina da igreja sobre a penitência. Isso é parte da história. Agora, a pergunta é, então qual é o verdadeiro sentido dessa palavra de Jesus? O que Jesus queria dizer? Certo? O que o Senhor Jesus queria de seus discípulos quando ele pregou: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Para entender bem o que Jesus quis dizer, nós devemos fazer um passo para trás. Certo? Um passo para trás. Nós vamos de Mateus 4 para Mateus 3. Vamos de Jesus para João. Ok? Jesus continuou onde João parou. João começou a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, capítulo 3, versículo 2. E quando João foi preso, versículo 12 de capítulo 4 está dizendo isso, quando João foi preso, Jesus começou a pregar a mesma mensagem: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Então, para entender bem a pregação de Jesus, nós vamos agora observar o início desse tipo de pregação profética que começou com João Batista. Então vamos para Mateus 3 e vamos ler versículo 1 até 12. Certo? A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia, presta atenção: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, João, ele se apresentava com a profecia do profeta Isaías. Ele é a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor.
Ele foi enviado antes de Jesus. Ele está em frente e Jesus está seguindo. Ele foi enviado antes de Jesus para preparar a vinda de Jesus. Veja versículo 11, onde ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Depois vou dizer alguma coisa sobre isso. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João foi um penitenciário, um profeta duro. Ele avisava o povo de Deus a se arrepender e a se converter. Porque ele diz: o reino dos céus está perto, está se aproximando. Então, como nós podemos ler, muitas pessoas saíram das suas casas, saíram das suas cidades para estar com ele e para ser batizados no Rio Jordão, confessando os pecados deles. Em Lucas 3, ele diz: as multidões o questionavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? E João lhes respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça igualmente. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, e nós, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. E também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, João, podemos dizer, foi bem prático. E apontou os pecados na vida das pessoas. Ele os ensinava. Então, por que devia se converter e arrepender? Ele não lhes deu a remissão dos pecados, mas ele os apontou o caminho para a remissão dos pecados. Como o texto diz, o batismo dele foi um batismo para arrependimento. Então, o batismo de João, presta atenção, não é igual ao batismo de Jesus, que promete a remissão dos pecados. O batismo de João significava a conversão da pessoa para encontrar o Messias do reino de Deus. E João, ele não estava pregando a doutrina da penitência para que as pessoas por si mesmas conseguissem a remissão dos pecados. João não exortou o povo para fazer penitências, para se purificar e autojustificar. Sabe por que não? Porque se você ler o texto, você poderia pensar que ele está pregando a penitência. Mas ele não faz isso. Sabe por que não? Porque se fosse assim, ele não tivesse dito nada aos fariseus que chegaram para ver o que estava acontecendo. O texto diz: eles foram ao batismo. Uma expressão um pouco particular. Ele não está dizendo que eles foram batizados. Lucas 7, versículo 30, Lucas diz que os fariseus e os escribas não queriam ser batizados por João. Não queriam batizar. Por que não? Porque não acharam necessário. Eles acreditaram que não precisava se arrepender, nem fazer penitências.
Pensa e o que Jesus disse em Lucas 18, versículo 9 até 14. É uma parábola que ele conta. Jesus falou uma parábola. A alguns ele diz que confiava em si mesmos por se considerar justos e desprezavam os outros, os arrogantes. E Jesus disse: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, outra publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Está ouvindo? Assim foi a vida dos fariseus. Ele já estava praticando as penitências e se considerava justos. Por causa disso, eles não entraram na água do Jordão para ser batizados por João. Então, se João Batista pregava a necessidade das penitências, ele não ia dizer nada aos fariseus. Mas presta atenção ao que ele disse. Ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: nós temos por pai Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado ao fogo. Então, os fariseus, os mestres da lei, eles achavam que eram dignos de entrar no reino dos céus. Mas João os avisava que não eram dignos e que eles deviam se converter. Arrependei-vos. E se não fizesse isso, eles iam encontrar aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é Jesus. E eles encontraram Jesus. E Jesus disse o quê? Jesus pregou também aos fariseus e disse aos seus discípulos, Mateus 23, você pode ler isso, é um sermão grande, eu só vou citar o início. Ele disse: os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não falam, nem não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Então Jesus diz: olha, os fariseus, mestres da lei, eles pregavam bem, mas não praticavam bem. Ele os chamou hipócritas. Eles ensinavam um legalismo rigoroso, cheio de penitências, mas não praticava a lei rigorosamente. O mesmo você pode ler em Marcos 7 e em outro lugar Mateus 9 e 13 e 12 versículo 7. Outro local Jesus disse: olha vocês, misericórdia eu quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Vou tentar resumir. Então, tanto a pregação de João Batista, como também a pregação de Jesus, servia para conscientizar as pessoas dos seus pecados.
certo? Jesus pregava a lei, presta atenção, Mateus 5, 6, 7, a pregação do monte. Jesus pregava a lei rigorosamente e também aos fariseus, para que eles se reconhecessem também como pecadores. E as igrejas reformadas entenderam isso bem. Veja, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg. A pregação da lei e da penitência serve para conhecer a sua miséria. E quem aprende a sua miséria é que você é pecador. Você não é perfeito. Você é pecador. E quem conhece, quem aprende a conhecer a sua miséria, vai continuar para procurar a sua salvação em Cristo Jesus. É esse o objetivo. Jesus veio para salvar as pessoas. O nome dele já fala sobre isso. Mateus 1, 21. O anjo diz a Maria, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, Jesus veio para restaurar o reino de Deus aqui na terra. O povo de Deus vivia nas trevas e sofria por causa do pecado. E Jesus chegou para pregar o reino de Deus e para mostrar o poder do reino de Deus. Ele pregava e curava as pessoas. Veja Mateus 9. Mateus 9, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Aquele paralítico que foi deixado pelo teto e colocado aos pés de Jesus. O que Jesus disse? Os fariseus estavam nos primeiros lugares, estavam presentes. E Jesus, ele disse naquela ocasião, meu filho, tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. E os fariseus que estavam lá sentados, a boca caiu. E pensando, o que é isso? Blasfêmia. Quem pode perdoar senão a Deus? Somente Deus. O que ele está dizendo? Então, eles acharam que Jesus estava blasfemando. Porém Jesus, no Testamento, diz o que é mais fácil. Dizer, meu filho, seus pecados são perdoados. Ou, levanta-se. Claro que era mais fácil para dizer. Os seus pecados são perdoados. Ninguém pode ver isso. Mas levanta-se, seria um milagre. Então ele diz, levanta-se. O rapaz se levantou e saiu. Ele fez um milagre que servia para provar a mensagem dele, que ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Vamos voltar, Mateus 4, 17. Quando, então, aqui está dizendo que Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, ele queria ensinar o povo de Deus que devia se converter e arrepender e buscar a remissão dos pecados que se encontra na presença de Jesus, que levaria todos os nossos pecados para a cruz de Gólgota. De acordo com a profecia de Isaías 53, que diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O reino dos céus estava se aproximando. E por causa disso, as pessoas deviam se converter das trevas para a luz. O povo, já diz, vivia nas trevas. Veja o que Mateus escreveu antes desse versículo 17.
Isso ele escreveu de propósito. Ele diz: Jesus foi morar em Cafarnaum para cumprir a profecia de Isaías, que tinha dito: terra de Zébulon, terra de Náftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É isso que está acontecendo. A luz é Cristo Jesus. Ele chegou e pregou e trouxe a luz do reino dos céus. Paulo, o apóstolo, em Colossenses 1, versículo 13, ele faz uma referência a isso. E ele diz: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O povo, então, vivia na sombra da morte, nas trevas, sem esperança. Imagine, trevas. Quem vive nas trevas não sabe para onde está indo. Porque ele não consegue se orientar. Um navio no alto mar, no meio das trevas, não sabe para onde está indo. Porém, quando ele descobre a luz do farol, ele tem um ponto de orientação. Ele sabe para onde deve ir. Ele sabe que há luz nas trevas. E onde há luz, há vida. Pense em João 1, 4. João diz: a vida estava nele, em Jesus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mais uma vez, Jesus é a luz deste mundo. Ele começou a pregar: arrependei-vos. Ele chamou o povo para arrependimento e para uma conversão completa. Saia das trevas e olhe para a luz. Segue a luz. João fala também sobre a missão de Jesus, em capítulo 3, no Evangelho, capítulo 3. E presta atenção o que ele disse, eu acho que é muito importante. O início é bem conhecido, todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Continua. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo para ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem ama as trevas mais do que a luz, quer esconder as suas obras más.
a sua vida pecaminosa. Está fugindo. Tanto João Batista, como também Jesus, então chamaram as pessoas para sair das trevas, para terminar a prática das obras más, para converter a sua vida e andar na direção da luz para receber a remissão dos pecados. Esta remissão nós não recebemos por meio de uma prática de penitências que serve como autojustificação. O fariseu, no parábola de Lucas 18, não foi justificado, mas o publicano que confessou os seus pecados, ele recebeu perdão de Deus. Nós não podemos entrar no reino de Deus pela nossa própria justiça, porque nós não temos. Nós dependemos da justiça de Cristo. Nós não podemos entrar no reino de Deus pelas nossas boas obras, mas somente pela obra de Cristo. Por causa disso, os reformadores disseram: só pela obra de Cristo, só pela graça de Deus. Essa é a dupla vacinação contra o vírus da falsa penitência. Nós não podemos nos salvar neste mundo. A graça de Cristo nos salva. Então, a doutrina da graça versus a falsa penitência se manifesta também quando nós nos aproximemos da Santa Ceia. Próximas semanas tem Santa Ceia? Daqui 2 semanas? Certo. Então, presta atenção. Antes de administrar a Santa Ceia, as Escrituras chamam nossa atenção para o autoexame. Examine-se. Devemos nos examinar. Examinar o quê? Examinar a nossa vida. Certo? Para quê? Para ver se somos dignos de participar da Santa Ceia? Não. A forma da Santa Ceia diz: nós declaramos a todos que Deus os recebe em graça e lhes dá esta comida e bebida celestial, apesar de muitos pecados e fraquezas que lhes restam contra a sua vontade. Eu sempre digo, nós não vamos para a Santa Ceia, irmãos, para dizer: eu sou digno, sou perfeito, mas vamos para dizer: eu sou miserável pecador, eu preciso do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem acredita nas penitências vai se examinar para melhorar a sua vida ao ponto de estar digno de participar. Se for assim, de fato, não preciso da Santa Ceia. Porque quem é digno é sem pecado. E quem é sem pecado é justo, como os fariseus. Não precisa participar. Mas quem atende à verdadeira pregação de Jesus, ele vai descobrir: eu sou miserável pecador. Eu não sou perfeito. Eu não consigo me justificar. Eu preciso me converter completamente e me arrepender profundamente e procurar a minha salvação ao pé da cruz de Cristo. Então ele procura Jesus
e participa na Santa Ceia porque acredita que o pastor diz é verdade. Tomem, comam, se lembram e creiam que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Vou concluir. Espero que vocês descobriram que a falsa penitência apresenta um outro Cristo. O Cristo como juiz, duro e justo. Os reformadores descobriram, e Lutero, no primeiro lugar, a verdadeira pregação de Jesus. Eles descobriram a misericórdia e a graça de Deus. Eles descobriram a graça da cruz e a verdadeira bênção da Santa Ceia, que nos traz a remissão completa de todos os nossos pecados. Não por causa das nossas boas obras, mas por causa da boa obra de Cristo Jesus feita na cruz. Amém.